Manhã de quarta-feira, seja bem-vindo ao nosso vídeo de hoje falando sobre a emoção e sobre a razão, um ponto fundamental para a comunicação poderosa. Todo ser humano que tem uma comunicação poderosa, eficaz, ou seja, todo ser humano que sabe falar é um ser humano que fala ao coração das pessoas. Recorde os outros vídeos, se você não viu, veja o vídeo de ontem, veja o vídeo de antes de ontem, onde a gente tem que ter aquela palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo. E onde a gente quer falar com inteligência, não só com inteligência, mas falar ao coração das pessoas, onde a palavra caia no terreno do coração e dê frutos. Então veja lá como que a gente pode trabalhar isso. 2 pontos eu quero trabalhar com você. Um ponto nós chamamos assim da razão. Então, na nossa fala, nós precisamos trabalhar a razão. Quem fala razão, fala a cabeça. A cabeça é aquela pessoa que está falando a razão ou falando sobre a razão. O que é a razão, Moisés? São os dados lógicos. Quando a gente fala com coisas lógicas, quando a gente diz para a pessoa, olha, isso daqui é certo, isso aqui é errado, isso é razão. Olha, não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso e isso. Isso é razão. Quando você diz para pessoas, olha, se você caminhar nesse caminho, olha o que vai acontecer com você. Razão. Dados lógicos, gente, 2 e 2 é 4, não é assim? Isso é razão. Isso funciona? Funciona, mas funciona pouco, né? Eu vou dizer assim que funciona numa taxa aí de 20%. Então, uma comunicação pautada na razão tem uma eficácia de 20%. O desafio para mim e para você é aprender a falar ao coração. Algumas pessoas comentaram embaixo dos nossos vídeos dizendo que quer aprender a ter essa sabedoria no falar. Como é que eu me torno sábio no falar? Então aí nós vamos falar não a razão, não a cabeça, nós vamos falar ao coração. Nós precisamos falar ao coração. E como é que eu falo com o coração, Moisés? Qual é a linguagem, qual é a metodologia que funciona com o coração? Como que eu posso falar ao coração das pessoas? É muito simples. Então existe a razão e existe a emoção. Então como que nós vamos falar com as pessoas? Com emoção. A emoção é o que faz a palavra chegar no coração. Então percebe? Sem emoção não tem como a palavra chegar no coração das pessoas. Então aqui é uma situação e aqui é a outra situação. Onde a gente quer falar, onde a gente quer chegar. E aqui, olha que interessante, eu vou colocar aqui no cantinho 80% com eficácia na nossa conversa, na nossa comunicação, no nosso diálogo, está aqui quando a gente fala o coração das pessoas. Ah, Moisés, mas eu não quero ser um palestrante, eu não quero ser um gravador de vídeo, eu não quero ter vídeos gravados, eu não quero fazer palestras, eu não quero fazer pregação. Não é disso que eu estou falando de comunicação, não apenas disso, quer dizer, né? Mas eu estou falando de comunicação no dia a dia. Como você conversa com a pessoa no seu ambiente de trabalho, como você conversa com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho. Sabe quando você fala com o seu filho assim, olha filho, eu já falei para você mais de 1000 vezes para não fazer isso. E aquele menino, aquele moleque, aquele adolescente, aquele jovem, continua fazendo ainda. Por quê? Porque nós estamos falando a razão dele. E isso não tem o poder eficaz, porque só é responsável por apenas 20%. Apenas 20% vai ter eficácia. Nós estamos desperdiçando 80% da comunicação. Então, como que é a comunicação que vai ao coração das pessoas? Uma comunicação carregada de emoção. De emoção. O que é emoção? Sentimento, cor na voz, alma, tirar de dentro, do interior da alma, e a gente coloca na voz. A gente coloca cor na voz, a gente coloca sentimento na voz, a gente coloca o interior nosso na voz e oferece para o outro. Então a maneira da gente falar com profundidade, com grandeza, pausadamente, controlando a respiração, colocando o sentimento, a alma, é o que vai transformar as pessoas. Quando Jesus falava, ele falava de tal maneira, com tal impacto,
com tal profundidade que as pessoas eram tocadas, porque ele falava com a alma, com a vida, com a essência, entende? Então, se você já falou 1000 vezes com uma pessoa e não resolveu, talvez seja a hora de trocar a técnica. Talvez seja a hora de parar e refletir. Será que eu não estou falando somente a cabeça, a razão dessa pessoa? Gente, falar a razão é falar o que é certo e o que é errado. Só que todos nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Então, por que nós não fazemos? Por que nós deixamos de fazer o certo e fazemos muitas vezes o errado? Por causa das emoções. É a emoção. Vou fechar aqui dando um exemplo. Aquela menina que se apaixonou por um menino difícil, por um menino que está perdido, desorientado na vida, e o pai, a mãe daquela menina fala para ela, olha, não se envolva com essa pessoa, porque essa pessoa é isso, é aquilo outro, falando a razão. Essa menina vai escutar esse pai, essa mãe? Dificilmente. Ela vai se deixar guiar pela razão ou pelo coração? Geralmente pelo coração. Ela vai se deixar levar pela emoção. E ela vai acabar ficando, se envolvendo com aquele menino difícil, que talvez lá na frente vai dar a ela uma vida difícil, sofrida, muito complicada, mas ela não vai ouvir. Agora, se o pai e a mãe souber falar com um pouco de razão, 20%, mas usar a emoção, o sentimento e falar para essa filha, filha, papai te ama, mamãe te ama, nós respeitamos a sua escolha, mesmo que nós não concordamos, mas nós respeitamos porque amamos você e queremos o melhor para você. Mas pensa bem se isso é o melhor para você, se esse é o melhor caminho, se realmente essa pessoa está disposta a te dar o melhor dela, se ela está preparada para ter um relacionamento com você. Entende? Falar com a alma, falar com o coração, primeiro valorizando a pessoa, primeiro mostrando o sentimento que você tem com aquela pessoa. Eu tenho muito para falar sobre esses temas. Gente, todos os vídeos que eu gravo aqui têm uma imensidão de riquezas, técnicas, ferramentas, mas eu não posso ficar falando. Nós já estamos com 7 minutos e meio. Fica longo demais o vídeo, não é assim? Então não dá para ficar aí esticando, colocando mais profundidade. Então eu estou resumindo e eu trago para você aqui. Um outro momento, quem sabe, a gente possa aprofundar, dar as técnicas, as ferramentas para que você possa realmente desenvolver ainda mais a sua sabedoria no falar. Eu acredito que você já tem sabedoria, mas só que a gente precisa potencializar isso. E com a graça de Deus e com o nosso empenho, técnicas e ferramentas, a gente pode ir muito mais longe, contribuir com mais pessoas, levar uma palavra verdadeira à mente e ao coração das pessoas que nós amamos. Meu carinho a você, obrigado por estar aí dando o seu like, compartilhando nossos vídeos. Deus abençoe. A gente se vê amanhã com a graça de Deus.